Beleza, povo de Deus? Maravilha, estamos aqui de volta no hashtag 3 Escatologia com o nosso amado professor, reverendo, pastor Moisés Martins. Ele que é pastor da Igreja Batista Internacional da Paz no Meia, é graduado em Teologia e História, especialista em História Moderna e em História da Filosofia, mestre em Ciência da Religião e doutorando em Antropologia Cultural pela PUC. É um prazer para nós termos o senhor aqui conosco, estamos alegres demais. Vamos encerrar então o nosso comentário sobre assuntos que permeiam, que fazem parte da escatologia bíblica. E eu vou fazer aqui algum apontamento aqui para o senhor dar uma luz a gente nesse assunto, trazer para o nosso inscrito no canal um entendimento, um conhecimento sobre isso que nós vamos falar. E depois eu queria que o senhor falasse também das obras do senhor, dos livros, né? E depois deixa com a gente que a gente vai fazer um sorteio abençoado aí com as pessoas que estão ligadas, comentando, curtindo, dando like, marcando o sininho, compartilhando, colocando nos grupos aí do WhatsApp, né? Para o pessoal ter acesso a essas entrevistas, aos estudos bíblicos, porque essa é a nossa intenção. Nossa intenção aqui é levar o ensino da palavra de Deus, o estudo da palavra, através dessa ferramenta maravilhosa que o Senhor Deus nos deu. Pastor Moisés, vida, morte. Morte, ressurreição. Morte e condenação. Há um estado aí nesse meio que alguns vão chamar de estado intermediário. Não é isso? Muitas pessoas têm dúvida. O que acontece depois dessa vida aqui? Alguns vão dizer que acaba tudo. Outros vão dizer que a pessoa passa por um estado de evolução para depois reencarnar e voltar à Terra, né? Milhões de heresias são ditas dentro desse contexto e outros vão dizer, ou no caso nós entendemos, que alguns estarão sendo guardados para a eternidade com Cristo, já estão ali a partir dessa vida para viver a sua eternidade com Cristo, e outros que vão ser condenados pelas suas atitudes, pela sua vida, serão condenados à morte eterna. Dentro desse estado intermediário, antes de Cristo, por exemplo, foi citado, ou vamos dizer assim, dentro desse contexto aí, podemos dizer dessa maneira, ou não, aí o Senhor vai trazer uma luz para nós, sobre o seio de Abraão. Está lá em Lucas, no capítulo 16, naquela história que é contada, onde Jesus conta ali, né? A história ali do rico, do Lázaro. E é onde ele vai dizer que morreu o rico e morreu o Lázaro. Lázaro morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morre e é sepultado. O texto não diz primeiro para onde ele vai, mas diz que ele foi sepultado, e depois diz que ele está num lugar de grande tormento, porque ele está lá nesse lugar de muito tormento, muito quente. Ele pede para molhar a pontinha do dedo e refrescar a boca dele. E ali Abraão vai dizer que não é possível quem está lá onde eles estão, no seio de Abraão, passar para o abismo, do outro lado do abismo, e quem está aqui passar para lá, porque é um grande abismo que separa as duas partes, uma da outra. E aí eu já vou emendar logo o meu comentário, e o senhor depois vai ficar à vontade, porque eu sei que isso rende, né? A gente sabe que esses 3 programas aí vai deixar o pessoal com água na... Vamos deixar o pessoal com água na boca. Foi uma introdução, né? Uma introdução, porque eu sei que tem muita coisa pra gente conversar, né? Que não dá tempo da gente falar de tudo. Mas depois de Cristo, biblicamente é citado, por exemplo, também, se podemos fazer a separação de antes ou depois, no paraíso. Isso tudo para os salvos, né? O paraíso também em Lucas 16... esse um era 19:31, esse lá no versículo 25 também é citado, e no capítulo 23, no versículo 43, naquela conversa de Jesus com o ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No paraíso, Então vamos falar primeiro aqui, depois eu vou falar do Hades e tal, ali pra gente encerrar. Mas eu queria saber dessa parte, o que o senhor poderia dizer? Será que a minha colocação
Está certa? Está dentro do contexto? Que o senhor poderia acrescentar ou modificar nesse comentário? Então, eu acho que o ponto que devemos começar é essa questão mesmo de vida após a morte. Você mesmo menciona algumas possibilidades de explicação quanto a essa questão. Alguns que recorrem à ideia de uma reencarnação, Sim. que não é sustentado pelas Escrituras. Há sistemas religiosos que defendem esse posicionamento, mas esse posicionamento é vetado pelo ensino claro da Bíblia. A Bíblia fala em vida após a morte e ressurreição, e não reencarnação. E outros também fazem menção de que tudo termina quando a vida termina, não há nada. Há um grande nada, uma anulação de tudo. Também não é o ensinamento bíblico. A Bíblia então fez uma opção, e mais do que uma opção, na Bíblia há uma revelação do Deus Altíssimo, que após a morte haverá um julgamento. Está ordenado ao homem morrer, vindo depois disso o juízo. É uma das passagens. Eu quero ler algumas outras passagens aqui que fazem menção claramente ao aspecto de vida que prossegue após a morte. Então, nesse caso, do ponto de vista bíblico, a herança judaico-cristã, mais especificamente a herança cristã, está nos apontando para o fato de que o que chamamos de morte é uma passagem da vida terrena para uma vida em outra esfera, em outra dimensão. Por exemplo, em Isaías 26, 19, está escrito assim: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Então, lá em Isaías temos uma declaração: despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Deus é Deus dos vivos. Então o texto é muito claro. Quando nós lemos em Daniel, capítulo 12, versículo 2, nós vemos: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E dormir aqui é eufemismo para a morte. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Claramente indicando que haverá uma ressurreição, ponto indiscutível na Bíblia. Aqueles que dormiram estavam no pó da terra e não será o mesmo destino. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Se nós formos para as páginas do Novo Testamento, nós vemos lá em João, capítulo número 11. Isso é até interessante, quando Sim. o senhor vai achando aí, que muitos dizem que o inferno, por exemplo, não é assim com clareza, né, citado na época antiga. Não, que essa questão de inferno, de céu e tal, que a salvação no Antigo Testamento tinha uma perspectiva diferente, no Novo Testamento, tudo isso a gente escuta, né? Sim. Pessoas falando, mas aqui a gente está vendo uma referência de Daniel, o senhor aplicou aqui maravilhosamente bem, que fala claramente sobre as duas coisas. Sim. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, ó, tá no Antigo Testamento, Sim. e outros para a vergonha e desprezo eterno. Se não há um relato explícito, ponto por ponto, nas páginas do Antigo Testamento, no entanto, há indícios claros e com acentuado grau de objetividade quanto à questão. E como nós temos a ideia de que o Novo Testamento se associa ao Antigo Testamento para uma compreensão mais ampla e mais adequada da verdade de Deus para os homens, nós fazemos a associação entre os dois testamentos e temos uma narrativa, um quadro mais completo da questão. E também seria aqui oportuno dizer que é bastante interessante para nós que estamos dentro da herança do cristianismo fazer do Novo Testamento a chave hermenêutica de compreensão do Antigo Testamento. Maravilha. É a partir do Novo Testamento que compreendemos as Escrituras como um todo. Isso é o posicionamento cristão. Claro, aqui em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. João capítulo 5, 28 e 29. Sim. João 5, de 28 e 29. Sim. Pode ler. Pode ler? Sim. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida,
e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Olha a coerência com Daniel. É verdade. Que coerência que existe entre Daniel 12:2 e João 5:28 e 29. O que está legitimando uma doutrina. É verdade. Você encontra a legitimação dela no Antigo e no Novo Testamento, de que há vida após a morte e há ressurreição do corpo, e que uns ressurgirão para serem condenados eternamente e outros ressurgirão para que estejam na plenitude da vida, na presença do Pai Celestial, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é magnífico, isso é extraordinário, isso é maravilhoso. E aí nós podemos entrar um pouquinho naquelas considerações que você fez. Né? Sim. Do ponto de vista da teologia cristã, nós entendemos, e por conta da passagem que Jesus faz menção ao rico e ao Lázaro, que há uma vida após a morte com consciência. Ambos estavam conscientes do seu estado de condenação, do seu estado de miséria, do seu estado de tormento, e o outro do seu estado de refrigério, de gozo e de paz. Há uma consciência. Está revelado ali na história que Jesus narra, no registro dessa passagem, que eles saíram da dimensão terrena e entraram em outra dimensão. Sim. E ambos tiveram uma consciência do estado que estavam. E havia entre eles uma separação. A separação que nós lemos em Daniel e João 5, Daniel 12 e João 5, já diz respeito ao exercício do juízo divino, que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Condenação eterna ou salvação eterna. No caso, eles estão no estado que nós chamamos de intermediário. Sim. O processo de definição daquilo que seria a experiência eterna deles, no mundo espiritual que eles adentraram, ainda não ocorreu de forma a efetivar todo o processo. Mas eles já têm, cada um deles já tem a noção do que representa para eles agora esse novo estado. De condenação para um e de salvação e bem-aventurança para outro. Nesse texto, a gente vê o rico demonstrando esse estado de consciência. Porque ele conversa com eles e pede a eles, né? Pede a Abraão, na verdade, né? Que deixasse o Lázaro molhar a ponta dos dedos dele e refrescar a boca dele. Agora, a dúvida de muitas pessoas é com relação ao estado de consciência de Lázaro. Porque no texto, Lázaro não diz nada. Uhum. Quem fala ali, no caso, é Abraão, né? Sim. E aí, algumas perguntas que, né, as pessoas fazem, até geram alguma lógica nesse sentido, que diz assim, por exemplo, como no estado de salvação, a pessoa pode ter lucidez de tudo que aconteceu com ela no período em que ela viveu aqui na Terra e depois, ela chegando no céu, nesse estado de lucidez, sentindo a falta de alguns entes queridos, de pessoas que amam. Será que isso é possível? Isso é uma ignorância pensar isso? E a pessoa se entristecer por sentir falta de alguém que ama e saber que essa pessoa não está lá. Então, vejamos o seguinte. Em primeiro lugar, a questão ali do Lázaro. Sim. A ausência de evidência, eu costumo dizer, não é evidência da ausência. Então, embora o texto não faça o registro da consciência de Lázaro quanto à questão, não temos razão nenhuma para supor que é uma ideia equivocada imaginar a consciência dele, uma vez que o outro tinha consciência. E poderia ser um padrão que há uma consciência na vida após a morte. E que razão nós teríamos para pensar numa inconsciência? Pela metáfora da palavra dorme, porque a ideia de dormir nos conduz para uma noção de inconsciência, não sei o que se passou nas horas que eu dormi, mas essa metáfora, essa palavra dormir, pode também estar significando descanso. Quando você dorme, você descansa. Uhum. O que eu estou aqui, na verdade, apostando é no fato de que Deus é Deus de consciência, Deus de vida. Então, imaginar que estejamos na vida após a morte, num estado de inconsciência, não seria uma implicação antagônica à natureza do Evangelho, a ponto de ser apresentado como uma heresia. Não é isso que eu digo.
Mas eu digo que a consciência é sempre um dado a partir do qual Deus está lidando com o ser humano. Deus é Deus de vida, de consciência, de inteligência, de razão, de percepção da realidade. Deus está ligado a essas coisas. Se o outro lá está consciente do seu sofrimento, é correto, a meu ver, pensar que o outro estava perfeitamente consciente também da sua perspectiva de existência agora num estado diferenciado, onde ele alcançou a bem-aventurança. Esse é um ponto colocado. Indo um pouco em direção ao que você menciona, quanto ao fato de ter uma consciência no céu de problemáticas da vida terrena, é preciso que se entenda o espaço de tempo e que vai consolidar a nossa presença nessa nova realidade chamada mundo espiritual, que fomos inseridos saindo do mundo terreno. Por quê? Porque haverá também um juízo que será efetuado sobre nós para recebimento de galardão. E não é plausível pensar que nesse juízo Deus nos diga alguma coisa que tenha contrariado a sua vontade em nossas vidas, o que é perfeitamente possível e plausível, que não tenhamos consciência disso. Imagina Deus nos falando de algo que fizemos de errado e falássemos assim: não tenho consciência do que você está falando. É preciso ter uma consciência dos fatos ocorridos para que o juízo faça sentido para mim. Senão só faria sentido para Deus. Vai fazer sentido para mim quando for dito e eu souber que fiz. Depois dessa eu vou até colocar mais um cafezinho pro senhor, que essa daí... Obrigado, agradeço, é bem-vindo. Então, nesse sentido, é claro que teremos que ter um grau de consciência mais ampla num primeiro momento. Agora, também caminho na direção de imaginar e fazer a suposição de que em algum instante, para que a felicidade seja mais plena no céu, para que ela não seja perturbada por nenhum fator que cause na minha memória angústia ou sofrimento, que seja apagada toda e qualquer memória negativa que pudesse comprometer a minha felicidade plena e perfeita nos céus. Então eu acho que é uma questão de imaginar que teremos algumas etapas de inserção nessa realidade espiritual quando ela chegar. Em uma delas nós teremos que estar com a consciência plena ativada sobre todos os aspectos positivos e negativos da vida, para que possa efetivamente se colocar um juízo para nós. E num determinado momento, essa memória já não teria mais razão de ser. Então é questão de dizer o porquê dessa memória prevalecer e o porquê dela ser extirpada. Prevaleceria até o momento que seria necessário lidar com ela para entender o juízo que há sobre mim. E a partir do momento que não há mais essa possibilidade, que não há mais essa necessidade, melhor dizendo, essa memória poderia ser desativada. E agora eu não a terei mais, porque ela seria um elemento de perturbação na minha felicidade perfeita nos céus. Então eu acho que é uma questão que a gente pode fazer algumas composições de reflexão teológica sem comprometer a Bíblia, mas que é bastante razoável e bastante plausível. E assim ficamos. Oh, meu Deus do céu, glória a Deus. Glória Temos que continuar depois com esses assuntos. Porque isso é muito bom. Oh, Jesus. Eu queria, se fosse possível, fazer um término nessa tarde agradável e de abordagem dessas questões, se não for alterar, agora eu que digo, se não for alterar o seu planejamento, fazendo um alerta de vigilância em relação a essas questões que nós temos colocado. Por favor, faça isso. Seria bom, né? Seria muito bom. Então, e eu gostaria de ler para esse alerta, sim, Mateus 24, 27. Eu posso ler? Pode ler aqui então, Mateus 24, 27, porque ao ouvir essa conversação, foi uma conversa instrutiva, muito para mim, muito para o pastor Felipe e os que estão aqui conosco no estúdio, e também ter certeza para você, meu amigo e minha amiga, que tem nos acompanhado durante esse tempo. E faça um exercício paulino de observação das coisas. Retenha o que é bom. O que você discordar ou não achar tão bom assim, procure um caminho, né? Mas aquilo que pode te ajudar, que te ajude. Como dizia um amigo meu, a teologia do come peixe. Como a gente come peixe? Come a carne e joga fora a espinha. Se de repente alguma coisa foi espinha para você, faça isso, mas fica com a carne. Eu tenho certeza que tem mais carne do que espinha no Conversa Teológica. Posso ler? Mateus 24, 27, por favor. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente,
assim será também a vinda do Filho do Homem. Ó, é um alerta. De repente você viu o relâmpago, ele veio. E o que nós devemos levar em conta para aguardar o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para viver em santa expectativa diante dessa mensagem tão poderosa e tão gloriosa, que para nós é um fato que haverá de entrar na história no tempo pré-determinado por Deus. Eu sei que para alguém que tenha uma visão cética em relação a isso, parece uma impossibilidade, né? Cristo aparecer nas nuvens e retornar. Mas para nós que somos homens de fé, cremos vivamente nesse fato. E temos a absoluta certeza e convicção que Ele virá. Porque Ele não mente, Ele não mentiu. Ele disse que voltaria, Ele vai voltar. E é bom que nós estejamos firmes na nossa santidade, no nosso compromisso de obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra-chave no reino. Se queremos aguardar a vinda de Cristo como ela deve ser aguardada, é através da obediência. Obedeça a palavra. Ande em fidelidade para com a palavra. Devemos estar proclamando o Evangelho para que outros possam conhecer essa mensagem que nós conhecemos e venham a aderir a ela e assim também poder aguardar o retorno de Cristo e serem conduzidos por Ele à glória celestial. Devemos estar cada vez mais instruídos na palavra, aprendendo com a palavra, porque a palavra é luz para o nosso coração, a palavra é luz para a nossa mente, a palavra é luz para o nosso caminho, a palavra é luz para a nossa família. A palavra de Deus é poderosa para iluminar todas as circunstâncias de nossas vidas. Devemos estar cooperando com o avanço do reino, fazendo com que mais pessoas possam alcançar entendimentos de verdades espirituais como essa, praticando as virtudes cristãs, do amor, da bondade, do arrependimento, da justiça para com o nosso próximo e viver em oração e comunhão com os irmãos. Queria deixar essas orientações assim para o seu coração e para a sua vida, porque não é apenas uma especulação intelectual que nós fizemos aqui nessa tarde. Nós tratamos aqui de uma verdade que haverá de se cumprir e se estabelecer num tempo histórico determinado por Deus. Tenhamos fé e vivamos em obediência diante do Senhor. Glória a Deus. Maravilha, Pastor Moisés. Eu estou muito feliz em poder receber o senhor aqui no Estúdio Zona Oeste, no programa Conversa Teológica, aqui no canal Felipe Silva Oficial. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família, a sua vida. Que o Senhor continue sendo essa inspiração, né, para o nosso ministério. Nós que conhecemos o Senhor, que temos aprendido com o Senhor, para nós tem sido assim, presente de Deus, né, caminhar aprendendo com o Senhor. Muito obrigado mesmo, estou muito feliz, está sendo uma bênção para o nosso canal. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo aí estão felizes também em poder se alimentar, né, com esse conhecimento, com esse ensino que o Senhor tem nos dado. Gostaria que o Senhor falasse um pouquinho de cada obra aqui para a gente encerrar. Ah, sim. Muito bem, nós temos algumas obras, temos a obra Razão e Fé. Esse é um ensaio apologético, onde dois temas da história do pensamento ocidental são tratados: a escolástica medieval e o iluminismo francês do século XVIII. E eu relaciono isso com a fé cristã, mostrando quanto a nossa fé é uma fé com bases racionais, é uma fé inteligente, e é uma fé que pode dialogar e debater com outras formas de pensamento e apresentar a sua lógica e seu sentido de veracidade. Temos um outro livro que é Guzman, o Gênio do Mal e o Povo do Apocalipse. Esse livro ele está esgotado, mas tem uma boa notícia. Ele deverá ser relançado no início do ano que vem, 2020, que é uma tentativa de fazer uma narrativa ficcional sobre o arrebatamento da igreja, o que estará ocorrendo na Terra depois do arrebatamento. É um romance que, de natureza escatológica, que trata de assuntos referentes à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos aqui também o livro Labirintos, que é uma série de contos, faz parte de uma trilogia de ficção. O primeiro livro foi Contos de Tirar o Fôlego, a influência satânica no mundo. Esse é o segundo livro, Labirintos, e o terceiro deverá sair no mês de abril, mais ou menos, do ano de 2020, que completa essa obra com uma série de narrativas curtas sobre elementos sobrenaturais e sobre o impacto disso na vida humana. E tem um livro aqui, Viagens Fantásticas através da Bíblia,
que tem alguns contos tirados da Bíblia. Então se olha algum aspecto bíblico e se faz uma narrativa ficcional. São livros assim que trazem entendimento daquilo que as escrituras estão falando. Eu gostaria também de recomendar o livro sobre abordagens do Apocalipse. Não é um livro nosso, mas é um livro muito interessante de ser lido, que esclarece bastante como se interpreta adequadamente o Apocalipse. Tudo boa leitura para você. Muito bom, obrigado, professor. Eu quero deixar também aqui uma indicação, sim, né, para o livro, a obra Escatologia, uma visão panorâmica das profecias bíblicas, do pastor Ivaldo Prates. É um livro da editora Betel, né, da Assembleia de Deus Madureira, Ministério Madureira, da Convenção. Pastor Ivaldo, um homem de Deus. Esse livro muito legal também, né? Estou lendo ele, estou gostando muito dessa leitura. E eu quero indicar aqui para você também, que acompanha o nosso canal, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar sorteando também um livro do pastor Ivaldo da Betel, aqui o livro de escatologia também. Ótimo. Vamos fazer, logo vamos estar lançando o vídeo sobre aí só você acompanhar, né? Na verdade já está aí, né, nos comentários do vídeo como você faz para participar do sorteio. É só você fazer a leitura aí da descrição do vídeo e você vai saber como participar do sorteio que vamos fazer das obras ligadas também ao assunto da escatologia, as obras do reverendo Moisés Martins, tá bom? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, compartilhe os vídeos, participe conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui.